Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Edson Borowski, sou servidor da Justiça Eleitoral, sou servidor concursado e em função dessa atividade profissional de ser servidor, trabalhar no cartório eleitoral aqui da Zona 169 em Caxias do Sul, eu sou muito procurado pelos colegas, pelos amigos, pelas pessoas que têm alguma dúvida, para falar e trocar dúvidas sobre essa questão do voto impresso. Ontem, dia 10 de agosto, a Câmara dos Deputados votou uma proposta de emenda à Constituição que obrigaria a impressão do voto no modelo que o eleitor não tivesse contato. Então, um colega me fez uma provocação no sentido de gravar um vídeo, e eu gostei da ideia, porque, na verdade, em vez de eu ficar falando um por um, sempre que questionar eu mando o vídeo. Então, valeu a dica, eu vou fazer uma pequena fala aqui sobre isso, para que a gente possa compreender um pouco o que nós vivemos ontem, né? Bom, então vamos lá, eu me chamo Edson Borowski, eu sou servidor da Justiça Eleitoral, eu sou economista, formado pela Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, sou bacharel em Direito também, e tenho 2 graduações, portanto, e tenho 2 especializações em Gestão Pública pela Universidade Federal de Santa Maria e também especialista em Direito Eleitoral, já que, obviamente, é a minha área pela Fundação Escola Superior do Ministério Público. Também sou autor do livro As Fake News e o Discurso de Ódio nas Eleições Gerais de 2018, que eu vou colocar o link depois para vocês que quiserem, né, comprar. Bom, voto impresso, gente, isso não é novidade para nós da Justiça Eleitoral e quem acompanha as eleições desde sempre. Nós sabemos que o Brasil, ele experimentou um grande período de eleições com muitas dúvidas, muitas fraudes, com aquela votação em cédula tradicional até 1996 e até 98, e a partir de 2000, então, 100% das sessões eleitorais no Brasil usam urnas eletrônicas. O que é a urna eletrônica, só para a gente ter? É uma máquina de votar, é uma máquina de contar voto. Ela é similar, eu vou falar isso em outro vídeo, ela é muito similar a uma máquina calculadora. E ela vai calculando, vai agregando votos ali. Bom, voltamos aqui para o nosso tema, que é o voto impresso. Bom, vou precisar falar um pouquinho sobre a história do voto impresso, né? Então, aqui nós temos a origem dessa discussão. A Constituição, o artigo 14, ele define que o voto é secreto, né? Então, a soberania será exercida pelo sufrágio universal, voto direto e secreto. Então, esse princípio que o voto é secreto, que o cidadão vai votar de uma forma totalmente livre de pressões, é uma coisa muito importante, né? Porque a gente lembra dos votos a cabresto, coronelismo, então uma série de questões que envolvem a interferência no voto. Bom, e a história do voto impresso, quero abrir aqui a proposta, né? No site da Câmara tem todo esse histórico, é possível verificar isso, né? Então, ela é uma proposta de emenda à Constituição número 135, lá de 2019, proposto, então, pela deputada Bia Kicis. E ela faz uma arrazoada, e aqui eu quero destacar algumas questões importantes. Primeiro, a experiência inicial, bom, imagina, a urna eletrônica, ela começou a ser utilizada nas eleições no Brasil em 1996, inclusive Caxias do Sul, onde eu trabalho, tem uma história em relação a isso, porque aqui foi feito o teste final que aprovou a urna eletrônica. Então, logo a seguir, em 2002, nós temos a Lei 10.408, que é uma lei que efetivamente não foi questionada a sua constitucionalidade e, de fato, algumas cidades no Brasil, Distrito Federal, as impressoras funcionaram com esse sistema de impressão do voto. Segundo relatos, eu não estava ainda na Justiça Eleitoral, eu entrei em 2006, então fiz agora 15 anos. Foi uma experiência bastante traumática, inclusive isso tem sido apontado pelo TSE. Né? E houve atraso na votação, dificuldades depois na apuração posterior, a apuração foi posterior, não foi na hora. Então,
não foi um bom processo, impressoras trancaram, inclusive este é um dos argumentos que depois nós vamos tratar quando falar sobre a questão da inconstitucionalidade dessas leis, né? Então as impressoras trancaram, foi um processo que realmente não funcionou, não foi bom, né, do ponto de vista operacional e até mesmo da segurança do voto. Bom, depois nós temos a Lei 12.034, em 2009, que previa para 2014 a votação com voto impresso. E também aí em 2013 houve uma liminar suspendendo a aplicação dessa lei pelo STF, da ministra Carmen Lúcia, no sentido de que aquela alteração na Lei 9.504, que é a Lei das Eleições, tinha um viés inconstitucional, afrontava a Constituição. Bom, e aí nós temos o último episódio legislativo, que é a Lei 13.165 de 2015, que aí traz uma polêmica um pouco maior, porque ela era também uma lei que previa a votação, o voto impresso, para 2018. E esse processo acabou se desenvolvendo dentro da Justiça Eleitoral, com todas as dificuldades, primeiro, de desenvolvimento de software, de montar um equipamento, de pensar um equipamento, porque, gente, não existe impressora na prateleira, né? Quem fala isso não tem um pouquinho de noção da vida real ou de planejamento. Não se compra no mercado impressoras e vai lá e se coloca uma placa, um cabo USB na urna. Não existe isso. Então tem que construir do zero um projeto. Isso foi feito, mas no início de 2018, de novo provocado, o STF manteve a mesma posição que tinha de sempre. Bom, se tem risco ao sigilo do voto, é inconstitucional. Eu já mostrei ali. O artigo 14 da Constituição diz que o voto tem que ser secreto. Isso é sagrado. Isto é sagrado. Isso não pode ser alterado. Tanto também declarado de novo inconstitucional. Mas o que nós estamos falando até agora? De lei ordinária, de legislação ordinária. Todas essas três alterações envolviam lei ordinária, a Lei 9.504, a lei que regula as eleições. Bom, o que o nosso Congresso pensa? Bom, se eu altero a lei e o STF diz, não, isso é inconstitucional porque afronta a Constituição, nós tivemos em 2018 uma eleição que elegeu um Congresso Nacional com outro perfil, e em 2019, alguns deputados que foram eleitos com o discurso de que havia fraude na eleição, que parece um paradoxo, né, gente? Um pouco contraditório isso, mas, de fato, o Congresso mudou um pouco o seu perfil. Vocês estão vendo que para aprovar uma legislação ordinária basta a maioria simples, né? Basta metade mais um dos deputados. Aqui na Constituição nós temos um problema. Para alterar a Constituição, nós precisamos de maioria qualificada. 3/5, 308 deputados e 41 senadores têm que votar a favor em 2 votações em cada casa. O que o Congresso pensou lá em 2019? Bom, a deputada Bia Kicis apresentou essa proposta em 2019, e em 2019 o governo Bolsonaro ainda estava iniciando com o discurso de que não iria ceder para as pressões do chamado Centrão e tudo mais, e essa conjuntura foi alterando-se. Na verdade, politicamente hoje, nós verificamos que, de fato, há uma vinculação total do governo Bolsonaro com o Centrão. E, bom, aí vem o pulo do gato. Mas se eu alterar a lei, ela fere a Constituição, oba, eu tenho maioria no Congresso agora, eu tenho uma maioria grande, forte, bastante deputado, né? O Centrão é grande, né? Então eu vou alterar a Constituição. Que ideia genial, vou alterar a Constituição. E aí a primeira proposta da deputada Bia Kicis, ela vai sendo aperfeiçoada na comissão e se transforma num projeto que eu estou abrindo aqui para vocês, bem mais evoluído. Aqui está o relatório, né? E do deputado também, isso está à disposição. E eu quero chamar a atenção para o parágrafo 8º aqui, que é uma coisa que ontem, inclusive nas discussões, se falava muito, né? Não, mas a proposta é que o eleitor não tenha contato com o voto. Não é verdade isso, não é verdade.
né? O eleitor, em tese, no modelo, porque isso não diz ali, né? Não tem uma foto da urna eletrônica, tem campanhas a favor do voto impresso até que falam sobre o modelo. Mas, no caso, a gente tem já um protótipo, mas que teria que ser reorganizado, desenvolvido uma outra tecnologia, porque não é aquilo que eu falo, não compra na prateleira, né? Mas aqui o parágrafo 8º do artigo 14 traz uma novidade aqui, que é a volta, de fato, daquela situação que nós tínhamos até 96, ou seja, nas sessões eleitorais que houver a impressão do voto, mesmo que o eleitor não toque, a apuração deveria ser realizada exclusivamente com base nesse registro, ou seja, desconsideraria a máquina de votação, desconsideraria, é como se uma calculadora, né, eu tivesse aqui 100 montinhos, eu somasse todos os meus montinhos e a calculadora dissesse, não, tu tem 100. Eu disse, não, mas eu não confio naquilo que a calculadora está dizendo, eu tenho que contar para ver se tem 100 montinhos. E o que vale é o que está nos montinhos e não o que está na calculadora. Olha que uma coisa um pouco estranha isso, né? Bom, então existia essa possibilidade e ontem, né, houve uma votação e essa aprovação não aconteceu. Então, esse projeto ele era muito ruim, ele era muito perigoso, porque de fato ele acabava trazendo muito mais risco para eleição e para a votação. Então, eu queria só chamar a atenção que o voto impresso não é algo assim que a gente acabe se transformando ele numa coisa absurda, né? E aí eu quero contextualizar um pouco no resto do mundo. Nós temos vários modelos de votação, vários. Em cada país, os países adotam os modelos de votação, a composição, a instituição que faz a eleição. Cada país tem a sua cultura, constrói a sua cultura. Tem país que é a prefeitura que faz a eleição. Tem país que tem um órgão central que organiza a eleição, como é o caso do Brasil com o TSE, como é o caso do Uruguai com a Corte Eleitoral. Tem países que têm um órgão administrativo e outro órgão judicial, como é o caso do Equador, né, que tem o Tribunal Contencioso Eleitoral e tem o Conselho Nacional Eleitoral. O México também tem duas instituições. Então existem vários modelos. Não vamos falar aqui dos Estados Unidos, que os Estados Unidos têm, se nós for falar dos americanos, nós temos 52 tipos de eleições diferentes. Então, é muito diferente cada eleição, cada país tem a sua cultura. Nós enfrentamos um dilema que era a fraude. E como alternativa à fraude daquele voto no papel, nós apresentamos uma solução que era uma máquina de votar, que já tinha previsão lá desde o Código Eleitoral de 1932, cujo relator, cujo mentor foi o nosso Assis Brasil, aqui, gaúcho, que enfrentava as fraudes aqui no Rio Grande do Sul. Então, explicar um pouquinho esse histórico e, para finalizar, dizer que essa história não acabou, né? Talvez ela tenha sido resolvida para a eleição de 2022, né? Acho que isso não tem mais como ser reapresentado, uma proposta de emenda constitucional na Câmara. Acho que não vem do Senado, o Senado não dá mostras de que queria enfrentar esse tema, inclusive havia grande risco se a Câmara aprovasse, isso fosse derrubado no Senado, não fosse aprovado no Senado. Então, para 2022, eu acho que é bem improvável. Agora, depois de 2022, esse tema deve voltar à pauta, né? Inclusive, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ontem falou, esse tema está enterrado neste momento. E hoje mesmo o presidente da República já de novo atacou, mentiu novamente, já trouxe novas coisas sem provas, acusações ao TSE e vai continuar com esse discurso para a sua base eleitoral. E aí eu quero finalizar mesmo dizendo que muito mais do que uma proposta racional e que efetivamente a gente construa uma ideia de qualificar o processo, que eu também acho que nós precisamos qualificar, e eu acho que a gente pode qualificar, o voto impresso nesse momento ele não traz essa segurança. E curiosamente,
né, aqueles modelos de países que a gente ouve aí dos defensores do voto impresso como modelos que não são adequados, como a Venezuela, que nós não podemos nos tornar uma Venezuela. Bom, a Venezuela tem voto impresso. Nos Estados Unidos, o Trump reclamava de fraude com o voto impresso. Então, o discurso ele se perdeu bastante, porque ele se tornou um discurso para a sustentação de uma base social que apoia o atual presidente, e quem é contrário, com aquela peste. Não, tu é comunista, tu é fraudulento, tu é fraudador. Ou seja, quem está a favor é meu amigo, quem está contra é meu inimigo. Nítido caso, nítida a atuação fascista de que eu preciso eliminar o meu adversário para que o meu projeto de poder seja constituído. Então, gente, explicando um pouquinho dessa história do voto impresso, a proposta, então, que queriam que fosse aprovada, ela realmente traria um dano muito grande ao sistema. Ela previa apuração pelos mesários na própria sessão, e felizmente isso para 2022 não vai acontecer, tá bom? Valeu. Se tem mais alguma dúvida, os amigos, colegas, esse vídeo não sou youtuber, não é pra gente viralizar, mas assim, é sempre pra gente responder. Tá ali o livro, eu vou botar depois o link, tá? E se tem alguma dúvida, bota lá nos comentários que a gente depois faz um outro vídeo explicando o que vocês querem saber. Valeu, gente, um abraço!